Boas fãs e amantes do ciclismo, o meu nome é Pedro Ferreira e este é o Mundo do Ciclismo. Desde já agradeço a vossa presença no meu vídeo e bem, hoje como principal tema de análise que vos trago é a abordagem sobre as provas do calendário velocipédico. Ou seja, o calendário do ciclismo de estrada ele pode ser subdividido em três hierarquias. Portanto, em primeiro lugar, temos as provas do World Tour. O World Tour é a primeira divisão do ciclismo. Depois temos a UCI Pro Series, que é o segundo escalão do ciclismo. E depois temos o terceiro escalão de provas do ciclismo, que é constituída por vários tours, no sentido em que existe um conjunto de provas que fazem parte deste tour e que são subdivididos em continentes. Existe o Europe Tour, o Asia Tour, o America Tour, o Africa Tour e o Oceania Tour. Falando então neste terceiro escalão, falando um pouco de ordem ascendente, das provas menos importantes para as provas mais importantes. Dentro do terceiro escalão do ciclismo, nós temos então esses vários tours. E existe uma prova que é do nosso agrado, uma prova que nos é bastante querida, que é a Volta a Portugal, que infelizmente, digo infelizmente porque fazer parte do terceiro escalão não é a melhor coisa do mundo. Existe por detrás disto tudo, se calhar, um fraco investimento, mais do que pouco, um fraco investimento por parte de patrocinadores mais importantes na Volta a Portugal. A Volta a Portugal já fez parte de outros escalões que não deste terceiro escalão, já fez parte do segundo, por exemplo, mas que cada vez menos tem menos investimento, menos injeção de capital e, por consequência, é uma prova menos apreciada no sentido de ser menos visível no cenário internacional. Se nós virmos, o ano passado até foi uma exceção, mas normalmente é constituída por equipas continentais portuguesas, equipas pró-continentais, por exemplo, Marquê, já veio cá, uma Carra Rural, uma Euskatel, que são equipas que fazem parte do cenário espanhol e que vêm correr a volta a Portugal. O ano passado foi diferente, porquê? Porque o ano passado nós tivemos a presença da Movistar. E a Movistar é uma equipa do World Tour, é da primeira divisão. É um passo gigante vir uma equipa do World Tour como a Movistar, que é uma equipa que já venceu a volta à Itália, já venceu a volta à Espanha. Estamos a falar aqui de uma qualidade diferente, se bem que não vieram com a nata da nata, não vieram com as suas principais figuras, mas trouxeram uma equipa respeitosa. Depois, dentro do UCI Pro Series, que é o segundo escalão do ciclismo internacional, o segundo escalão ao nível das provas. Existem mais de 50 provas aqui dentro. Portanto, existem provas por etapas, provas individuais, portanto, provas singulares. São mais de 50. Não as contabilizei todas porque é um horror de provas que fazem parte deste segundo escalão. Dentro do cenário nacional existe uma prova que faz parte do segundo escalão do ciclismo, ou seja, é uma prova de uma determinada região do nosso país que é mais importante do que uma prova que é realizada no país inteiro. E é uma prova que a Volta a Portugal tem cerca de 10 dias de prova, portanto, poucas são as provas a nível internacional que têm mais dias como a nossa. Fazendo assim as contas por alto, só as três grandes voltas, a Volta à França, a Volta à Espanha e a Volta à Itália, têm mais dias do que a Volta a Portugal. Porque de resto são provas com 7 dias no máximo. A Volta a Portugal tem 10, 11 dias de prova. Mas dentro do UCI Pro Series existe uma prova de 5 a 6 dias, que é a Volta ao Algarve, que tem mais investimento, mais injeção de capital, mais patrocinadores, patrocinadores com mais argent, que investem numa região como o Algarve, que é uma região das regiões mais importantes do nosso país ao nível de turismo. Portanto, tem uma série de condições para que se realize ali uma prova bastante interessante. Uma prova que este ano se vai realizar daqui a uma semana. Portanto, creio que seja na próxima quarta-feira, portanto, da amanhã 8 dias, até ao próximo domingo, ela é realizada no Algarve. Os principais ingredientes da volta ao Algarve é o Alta Foia,
o alto malhão e um contrarrelógio e mais 2 etapas ao sprint. Ou seja, é uma prova bastante equilibrada. Dá oportunidades aos sprinters, 2 etapas de sprint, uma etapa de média montanha, que é o alto malhão, e o alta foia, que é a etapa rainha. Depois temos o contrarrelógio, que é testar as pernas aos contrarrelogistas e também aos corredores que querem vencer a geral final desta prova. Portanto, volta ao Algarve, tem mais patrocínios, tem mais injeção de capital do que a volta a Portugal. Se bem que a volta a Portugal também tem o seu devido respeito e a sua devida história ingressada. Portanto, estamos a falar de uma prova que tem de tudo, também tem contrarrelógio. Normalmente a volta a Portugal inicia-se com prólogo, que é então aquele contrarrelógio que é inferior a 5 km. Depois tem um contrarrelógio para o fim, normalmente ao último dia de prova. E depois, durante aqueles 10 dias, existe sprints, existe etapas de média montanha, existe o Alta Senhora da Graça, que é a etapa, se calhar a segunda etapa mais importante da nossa prova portuguesa, e a última no sentido de ser a mais importante, o Alta Torre, que é aquela que faz maiores diferenças entre os corredores da classificação geral final. Portanto, terceira divisão volta a Portugal, dentro do cenário português. Segunda divisão, a volta ao Algarve, que aí sim vem a nata da nata. Este ano vem Renko Evenepoel, vem, por exemplo, Thomas Pidcock, vem uma série de corredores de alto gabarito internacional. Dentro do UCI World Tour, ou seja, da nata, da primeiro escalão do ciclismo internacional. Existe alguma prova portuguesa? Não, não existe. Infelizmente não existe nenhuma prova portuguesa, nem existe nenhuma equipa portuguesa dentro do cenário da primeira divisão do ciclismo. Houve, creio que há 3 anos, em 2019, o W52 Futebol Clube do Porto, que fez parte do segundo escalão de equipas, portanto, era uma equipa que iria correr e correu várias provas do UCI Pro Series, mas que agora está novamente no terceiro escalão do World Tour e corre essencialmente provas do terceiro escalão dentro do Europe Tour. Dentro do UCI World Tour, as provas que podem subdividir o UCI World Tour são as provas por etapas e as provas singulares. Dentro das provas por etapas, elas podem ser subdivididas em provas de 1 semana e provas de 3 semanas. As provas de 1 semana são provas normalmente ali de 3 a 7 dias, normalmente 7 dias, que corresponde a 1 semana, como é óbvio, e as provas de 1 semana que fazem parte do calendário do World Tour são o UAE Tour, portanto o Tour dos Emirados Árabes Unidos, uma prova que tem cerca de 7 dias de prova. É a primeira dessas provas de 1 semana do calendário. Este ano vai começar a dia 20 de fevereiro e terminará no dia 26 desse mesmo mês. Depois temos 2 provas que abrem logo o mês de março, que é o Paris-Nice e o Tirreno Adriático. E existe uma importância acrescida destas provas em detrimento, e com todo o respeito, pelo UAE Tour. É que o Paris-Nice, que é a volta de sol, e o Tirreno Adriático são 2 provas que normalmente são utilizadas como um pretexto para os corredores mostrarem as suas primeiras qualidades no ano, se estão no ritmo pretendido, se fizeram um bom treino invernal de qualidade, se estão bem fisicamente, e que serve normalmente o Paris-Nice, Paris-Nice, cidades francesas, portanto, realizada em França. Normalmente os corredores que vão ao Paris-Nice são os corredores que posteriormente vão à volta à França. E os corredores que vão ao Tirreno Adriático, Mar Adriático, Itália, é uma prova italiana. Portanto, os corredores que vão à volta à Itália vão antes ao Tirreno Adriático. Portanto, o Tirreno Adriático é utilizado como preparação para a volta à Itália. Isto é uma regra geral, universal? Não. O ano passado o vencedor do Tirreno Adriático foi Tadej Pogačar, que por consequência foi à volta à França e não foi à volta à Itália. O Paris-Nice foi ganho por Maximilian Schachmann. Lembram-se dele? Não, eu lembro mais do Primož Roglič, mas que depois teve uma queda e foi por aí abaixo. Mas Roglič foi à volta à França.
mesmo que só tenha lá durado 10 dias, porque novamente caiu e depois foi à volta à Espanha e venceu a volta à Espanha. Mas, portanto, normalmente Paris-Nice e Tirreno Adriático são provas de preparação para as grandes voltas. Depois temos ali, chegamos à vintena de março, a volta à Catalunha e no início de abril a volta ao País Basco. Duas provas espanholas, duas regiões espanholas, provas com grande dificuldade, no sentido que é um terreno bastante acidentado, com algumas subidas difíceis e interessantes. Normalmente são provas para ambientarem-se, os corredores ganharem mais nível físico. Não posso dizer que estas provas são de preparação para a volta à Espanha, porque não são. A volta à Espanha está localizada nos meados de agosto a princípios de setembro e, por consequência, os corredores não dizem vou preparar aqui a volta ao País Basco, ou primeiramente a volta à Catalunha, depois vou ao País Basco e depois vou à volta à Espanha. Não, normalmente os corredores ainda fazem mais provas durante o ano, porque deixar um pico de forma em abril até setembro é difícil. Uma pessoa, o corredor vai perdendo o pico de forma e depois tem que o arranjar novamente ali na volta a Burgos, que é cerca de 15 dias antes da volta à Espanha. Mas a volta a Burgos faz parte não do World Tour, faz parte daquela segunda divisão que falámos e que enquadramos a volta ao Algarve lá. Mas, portanto, a volta ao País Basco e a volta à Catalunha são provas dos corredores que querem ganhar. Corredores que entram nestas provas querem sempre ganhar, sobretudo os da classificação geral. O ano passado, Adam Yates era um corredor que tinha previsto a volta à Espanha. A Ineos, que é a equipa que ele representa, disse: vais ser líder da Ineos na volta à Espanha. Ele venceu a volta à Catalunha. Mas ele não conseguiu, claramente, manter o pico de forma até à volta à Espanha. É impossível. Sem correr ainda muito menos. Por isso, o objetivo dele, vencer, e depois, consoante a prova, vimos que se calhar um top 3 não era mauzito. Acabou em quarto. Portanto, aquele objetivo de vencer e de fazer o top 3 foi por água abaixo. Depois temos outras provas. Temos duas provas ali por volta de junho, antes da volta à França, mas depois da volta à Itália, que é o critério do Dauphiné e a volta à Suíça, que estas ainda são mais preparatórias para a volta à França. Quase 90% dos corredores que vão a estas provas vão à volta à França. O critério do Dauphiné foi durante muitos anos a prova no qual Chris Froome ia para ver se estava em condições para lutar pela classificação final na volta à França. O homem venceu 4 vezes o Tour de France, 2013, 15, 16 e 17, e venceu 2 dessas vezes, creio que foi em 2015 e 17, acho eu, não tenho a certeza, ele venceu o Dauphiné. Portanto, o Dauphiné servia de preparação para ver se ele estava em condições de chegar ao Tour e disputar a classificação. Mas existem outros corredores. Por exemplo, Richie Porte venceu ano passado o critério do Dauphiné, mas essencialmente Jakob Fuglsang, que venceu 2 vezes o critério do Dauphiné, que em uma semana são umas bestas enjauladas, conseguem fazer tudo, são umas máquinas, sobem bem, vão ao contrarrelógio, fazem contrarrelógios surpreendentes, chegam ao Tour, é complicado. São 3 semanas, não é só uma. É manter o pico durante 3 semanas, tendo ali só 3 dias de descanso. Portanto, 3 semanas em pico de forma é difícil, e Fuglsang é o exemplo paradigmático de que não é necessariamente uma ideia universal de que se sou bom em uma semana, também serei bom em 3. É mais fácil o contrário. Sou bom em 3, se eu for uma semana também é capaz de conseguir-me lá ajeitar. Jakob Fuglsang venceu essas 2 vezes o critério do Dauphiné, chegou ao Tour, nunca fez top 5. Portanto, é a tal dificuldade de extrapolar as qualidades de uma semana para 3 semanas. Manter o pico de forma, manter o condicionamento físico, é tudo muito difícil. Nós vemos a televisão, é muito fácil, mas os corredores é que pagam. Volta à Suíça. A volta à Suíça, e essencialmente este país, a Suíça, como nós todos sabemos, é um país que não é plano. É um país com grandes dificuldades. É um país que tem os Alpes de um lado, portanto, Alpes
da vertente da Áustria, há Alpes da vertente da Itália, portanto existe dificuldade para dar e vender e portanto os corredores que vão a esta prova também vão preparar a volta à França. O ano passado Richard Carapaz venceu a volta à Suíça, foi à volta à França, fez top 3 e ainda conseguiu alargar o seu pico de forma para vencer a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020, realizados em 2021. Portanto, é um grande corredor, não é? Depois temos a volta à Polónia. A volta à Polónia para os portugueses vai ser sempre uma prova bastante saudosa, no sentido em que João Almeida venceu a sua primeira prova do World Tour o ano passado neste país. Não é uma prova para trepadores, sejamos sinceros. É uma prova para corredores que saibam fazer média montanha, é corredores que têm uma boa ponta final, é corredores que saibam fazer o contrarrelógio e o João Almeida é isso tudo. Por isso venceu essa prova com um certo à vontade. Depois temos a volta ao Benelux, que é uma prova ali de meados de agosto. O Benelux, como nós todos estudamos na história, é constituído por 3 países, Bélgica, Holanda ou Países Baixos atualmente e o Luxemburgo. O ano passado o Benelux Tour não contou com o Luxemburgo, portanto foi apenas a realização na Bélgica e na Holanda devido ao condicionamento via pandemia, Covid-19, no qual venceu Sonny Colbrelli, um corredor que não é trepador, é um corredor classicómano, é um corredor que sabe sprintar. Mas é essencialmente um corredor que demonstrou nessa prova estar num nível físico superior aos restantes. Ou seja, é uma prova certamente plana, tem algumas dificuldades e depois tinha um contrarrelógio, no qual Colbrelli conseguiu fazer isso tudo bem. Depois temos no final do ano, ali meados de outubro, a volta ao Guangxi. A volta ao Guangxi é uma província chinesa, já não é realizada desde 2019. Porquê? Covid-19. Portanto, desde o Covid-19 que nunca mais foi realizado a volta ao Guangxi. Perdão. Coloca-se a dúvida se alguma vez voltará a ressurgir esta prova nesta província chinesa. Não sei, também não quero saber, é uma prova que nunca vi. Portanto, provas por etapas de uma semana, estamos conversadíssimos. 3 semanas. Voltas de 3 semanas, provas de 3 semanas, são 3. 3 provas de 3 semanas. Volta à Itália. A volta à Itália é realizada de maio a final de maio. É uma prova que, na minha opinião, é de 3 semanas a que eu mais gosto. É a prova com mais dificuldade. Portanto, realizada e trabalhada pelos organizadores de uma forma mais interessante. Se bem que em termos de filmagens por parte dos cameramen e de todas as pessoas que estão por trás das câmaras a realizar o televisionamento, não é melhor, porque existem etapas que vão para situações em que há bastante neve, bastante altitude e deixamos de ter imagens de televisão. Isso para nós, enquanto espectadores, não é muito bom, mas temos que compreender. Mas em termos de corredores, no sentido em que os corredores que integram esta prova não são a nata da nata, por exemplo, Roglic, Tadej Pogacar, não vão a esta prova. Se calhar é por isso que a prova é mais aberta, se bem que o ano passado não foi. O ano passado Egan Bernal, que é um outro deus no sentido dos principais corredores que vão marcar a geração, mesmo com a queda que ele teve feia este ano, esperemos que a sua recuperação faça com que para o ano esteja em condições. Se não sabem o que estou a dizer, passem pelas redes sociais do mundo do ciclismo, essencialmente no Twitter, no qual eu vou normalmente retweetando as provas e as situações que se verificam no mundo do ciclismo. Egan Bernal teve uma queda gravíssima contra um autocarro, teve 5% de probabilidades de sobreviver, sobreviveu, os 95% era de bater a bota. Graças a Deus ele conseguiu ser operado, já foi para casa, mas ele venceu a volta à Itália do ano passado com cerca de 2 minutos e meio sobre o segundo e 5 minutos sobre o terceiro. Mas normalmente sem Roglic e Pogacar as provas são mais abertas. E sendo mais abertas, a montanha vai decidir e o contrarrelógio. Normalmente é uma prova com subidas míticas,
o Col de Finestrie, temos o Mortirolo, o Passo de Giao, o Stelvio, temos o Monte Zoncolan. Portanto, temos uma série de subidas que marcam a prova. Nós, enquanto adeptos portugueses, é uma prova que também nos dá um outro nível, no sentido em que João Almeida foi lá que ele fez os seus melhores resultados. 2020 andou 15 dias de camisola rosa, acabou em quarto nesse ano, devido claramente ao Stelvio, que é uma subida mítica com mais de 2.000 metros de altitude, e João Almeida aí, claro que cedeu a sua camisola, porque foi o primeiro ano a World Tour, portanto temos de ter isso em consideração. Depois, no segundo ano, andou a rebocar Remco Evenepoel, perdeu 11 minutos, acabou ainda assim a cerca de 8, portanto conseguiu ganhar 3 minutos, que é ótimo, e acabou em sexto lugar com o mesmo tempo que o quinto classificado. Portanto, se não é um fenómeno, não sei o que é. Um muito bom corredor, este João Almeida. Este ano, o objetivo, creio eu, é top 3 no mínimo. Porquê? Se houvesse mais contrarrelógio neste ano na Volta à Itália, era capaz de lutar pela classificação geral. Havendo menos contrarrelógio, mesmo que eu acredite nas suas qualidades na alta montanha, acho que mesmo assim Richard Carapaz é um corredor que, por exemplo, é superior ao João Almeida a subir. Mas veremos, podemos ser surpreendidos e João Almeida arrecadar para Portugal a primeira grande volta da sua história, porque nunca vencemos uma grande volta. O melhor que fizemos, creio que foi um segundo lugar com Joaquim Agostinho numa volta à Espanha. Portanto, volta à Itália, de início de maio a finais de maio. Depois temos a prova mais vista em todo o mundo, a prova que todas as pessoas conhecem. Eu pergunto à minha avó o que é a Volta à França, ela diz-me e diz-me quando é que é a data que ela é realizada. Pergunto a todos se eles sabem quando é que é, porque a prova mais importante do mundo é a Volta à França. Isso não haja dúvidas sobre a importância da Volta à França. Se é a prova que eu mais gosto, 3 semanas, como disse, não. Se bem que é a prova mais equilibrada. Dá sempre oportunidades aos sprinters, dá oportunidades aos trepadores e dá oportunidades aos contrarrelogistas. Tem subidas míticas, o Col do Tourmalet, o Col do Galibier, tem o Mont Ventoux, tem o Alpe d'Huez, tem uma série de subidas que são importantíssimas e que fazem a diferença no fim das contas. Portanto, é uma prova muito bem talhada, muito bem organizada, mas em termos de espetáculo, prefiro o espetáculo que é dado na Volta à Itália, porque parece que os corredores estão menos presos. No Tour parece que estão todos presos e têm medo de atacar-se uns aos outros, depois vem os mind games, se eu atacar ele vem atrás de mim e depois no final pode ser que eu tenha gasto mais energias e as energias são necessárias para amanhã, e isso é sempre assim um bocadinho xoxo. Depois temos a Volta à Espanha. E a Volta à Espanha, eu normalmente digo que a Volta à Espanha é a tábua de salvação para muitos corredores. No sentido em que a Volta à Espanha é utilizada pelos voltistas com o intuito de a minha volta à França foi uma decepção. Vou à Volta à Espanha ver se consigo salvar a época. Foi o que Roglic fez por 3 vezes. Em 2019, Roglic foi à Volta à Itália. Era o seu primeiro objetivo. Andou de camisola rosa, mas cedeu-a por... creio que nesse 2019 ele cedeu mais por desgaste físico, porque vinha de uma série de provas sempre a vencer. Andou 15 dias na Volta à Itália também sempre a dar. Na última semana cedeu. O Richard Carapaz venceu a prova. Roglic foi terceiro. A época ficou logo assim um pouco amargurada, porque o objetivo era vencer. Foi à Volta à Espanha, venceu. 2020 foi aquele cataclismo que ocorreu na etapa 20 da Volta a França, em que ele tinha 1 minuto de avanço e perde no contrarrelógio, que é o seu sítio para fazer as diferenças, perde 2 minutos sobre o Pogačar, o fenómeno esloveno. A época estava assim muito amargurada, foi à Volta à Espanha, venceu. O ano passado vai à Volta à França, cai numa das primeiras etapas, abandona, regressa, vence a medalha de ouro na vertente contra-relógio nos Jogos Olímpicos, vai à Volta à Espanha e vence. Portanto, é quase uma tábua de salvação para os corredores. Mas diga, é uma prova muito interessante também.
Não quero deixar aquela ideia de que a Volta à França também não é. Eu também gosto bastante da Volta à França. Mas se eu tiver que escolher uma, é a Volta à Itália. A Volta à Espanha. Lagos de Covadonga, o Alto do Angliru. Para mim, o Alto do Angliru é a subida que mais gosto na volta à Espanha. Portanto, provas por etapas, quer de uma semana, quer de 3 semanas, estamos conversados. Provas singulares, provas de um dia. Poder-se-á fazer uma divisão entre as clássicas e os monumentos. É como provas de uma semana, grandes voltas. Ganhar uma grande volta, ganhar uma volta à França é mais importante do que vencer 3 Paris-Nices. Volta à França é sempre a volta à França. Vencer Paris-Roubaix é mais importante do que vencer, por exemplo, 2 Ghent-Wevelgams, por todo o respeito que eu tenho pela Ghent-Wevelgem. Quanto às clássicas, as clássicas iniciam-se ali por finais de fevereiro. Portanto, daqui a 15 dias vamos ter uma clássica que vai abrir a época das clássicas e dos monumentos, que é a Omloop et Nieuwsblad, uma prova que é realizada na Bélgica. Depois temos a Strade Bianche. Strade Bianche, pelo nome, é a Estrada Branca da Itália. Estrada Branca no sentido que ela tem muitos setores de gravilha, setores de gravel, creio eu, portanto, que dá assim um ar de muito pó no ar, porque os corredores a andar e com as motas vão espalhando aquele pó e os corredores chegam ao fim cheios de pó. Se estiver num dia com chuva, cheios de lama, parece um lamaçal. Se nunca tiveram a oportunidade de ver, creio que das últimas Strade Biancas que houve esse lamaçal foi a Strade Bianca de 2018, que venceu Tiges Benoot. Nos últimos anos, 2019, Julien Alaphilippe, 2020, Wout van Aert, 2021, Mathieu van der Poel, 3 corredores que são os 3 galácticos nestes classicómanos, no qual o fim é um final bastante duro em Siena, creio eu. Depois, temos uma série de clássicas que antecedem a Volta a Flandres, que é um monumento. São algumas clássicas que servem de preparação dos corredores para que quando chegarem à Volta a Flandres estarem num nível muito bom. É o Brugge de Pan, temos a E3 Saxo Bank Classic, a Ghent-Wevelgem e a Através da Flandres. É um conjunto de provas tendencialmente planas, têm setores de empedrado e que são provas que são bastante importantes com esse intuito de servirem de preparação para o monumento da Tour de Flandres. Depois temos, dentro das clássicas, a Amstel Gold Race. A Amstel Gold Race é a prova que serve de conclusão, no sentido em que as provas, as clássicas do Inferno do Norte, do Paralelo, terminam e começam as Ardenas. As Ardenas é um termo para explicar provas que são mais explosivas, perdão, são provas que são mais talhadas para um tipo de corredor diferente do corredor que é aquele que pode ganhar uma Ghent-Wevelgem, por exemplo, mais explosivo, com maiores dificuldades durante a prova, sem paralelo, mas que também dá para perceber a diferença entre um corredor que ganha a Amstel Gold Race e um corredor que ganha, por exemplo, uma Flash Wallonne, que é uma outra clássica. Flash Wallonne acaba no Mur, que é o Mur do Huy, 3 vezes ganha por Alaphilippe, que foi o último vencedor em 2021, 5 vezes ganha por Alejandro Valverde, e que essa prova sim serve de pretexto para um outro monumento, que é a Liège-Bastogne-Liège. Portanto, a Amstel Gold Race, a Flash Wallonne servem de pretexto para a Liège-Bastogne-Liège. Depois temos a clássica de Frankfurt, temos a clássica de San Sebastián já ali nos finais de julho, clássica que é realizada no País Basco, portanto na Espanha. Temos também a Bemer Classics e depois temos 2 clássicas que... Temos a clássica também da Bretanha, no final de agosto, e depois temos 2 clássicas que já não são realizadas desde 2019 pela mesma situação do Tour of Guangxi, que é devido à pandemia do Covid-19, que é o Grande Prémio do Quebec e o Grande Prémio de Montreal, 2 clássicas que são realizadas no Canadá, mas que devido à situação do Covid-19 nunca mais foram realizadas.
Esperemos nós que sejam novamente realizadas em 2022, este ano, ou em 2023, vá, porque são provas bastante interessantes e que dão um outro sentido no qual estas provas que são realizadas noutros continentes que na Europa, para existir um maior multiculturalismo do ciclismo, essencialmente não perdendo estas provas, porque estas provas são provas basilares para que se continue o processo de expansão do ciclismo pelo mundo. Falando agora concretamente dos monumentos. Os monumentos são 5. Os 5 monumentos do ciclismo: Milão-São Remo, Tour de Flandres, Paris-Roubaix, Liège-Bastogne-Liège e a Volta à Lombardia. O primeiro monumento e o último monumento são realizados em Itália. Milão-São Remo, Milão, San Remo, Lombardia, na região da Lombardia italiana. Depois temos dois monumentos que são realizados na Bélgica, a Volta à Flandres, na Flandres, e a Liège-Bastogne-Liège. E no meio temos o Paris-Roubaix, que é o único monumento, neste caso, que é realizado na França. Quanto a Milão-São Remo, o que é que se pode falar da Milão-São Remo? A Milão-São Remo é o monumento, melhor dizendo, com maior quilometragem, aproximadamente 300 km de extensão. Portanto, é uma clássica, é um monumento, desculpem, é sempre essa ideia de falar clássica, mas é um monumento mais extenso do mundo. Os primeiros 150 km da Milão-São Remo são tendencialmente planos. Também não é uma prova muito acidentada na parte final. Existem ali duas subidas que podem fazer diferença, que é a Cipresa e o Poggio. Aqueles corredores que são os revoltados, que não querem que chegue um pelotão massivo ao fim, tentam fazer sempre as movimentações nestas subidas. A última Milão-São Remo, no qual se verificou um pelotão massivo a chegar à meta, foi em 2016, com a vitória de Arnaud Démare. De lá para cá, foi sempre ataques ou na Cipresa, poucos, mais no Poggio, que é destas duas subidas a mais perto da meta, no qual o vencedor de 2021 foi Jasper Stuyven, corredor belga da Trek Segafredo. Depois temos a Volta à Flandres. A Volta à Flandres é das minhas clássicas preferidas. É uma clássica que tem cerca de 260 km. É mais rugosa, é mais acidentada do que a Milão-São Remo, sem dúvida. É constituída por muros, mais de 12, 13 muros. Muros significa que são subidas, que são curtas em distância, mas são muito explosivas. E, por consequência, são de paralelo, são num setor empedrado. Portanto, o paralelo dá aquele ar de olha que aqui há maior tendência para furares e perderes tempo. Portanto, é quase que uma confusão constante estas subidas na Flandres. As principais subidas são o Koppenberg, o Hoogkwarmont e o Kappelmuur. São estas as três subidas mais importantes em que poder-se-á verificar as maiores movimentações por parte dos corredores. O ano passado, um final ao sprint, em que Mathieu van der Poel, entre ele e Kasper Asgreen, era o corredor mais rápido no final ao sprint, mas no qual o maior dispêndio de energia fez com que nos últimos 50 metros ficasse completamente arrebentado e Kasper Asgreen conseguisse vencer o Tour de Flandres, depois de já ter feito em 2019 o segundo lugar. Portanto, Kasper Asgreen venceu em 2021. Depois da Paris-Roubaix. A Paris-Roubaix é o terceiro monumento, é então o único monumento a ser realizado em França, mais de 250 km. É uma prova mais plana do que a Volta à Flandres, mas mais difícil para os corredores. Vou tentar explicar porquê. É por causa dos setores de paralelo. Também existe setor desempedrado. Portanto, setores de empedrado existem com fartura. Mais de 20, creio. No qual o empedrado não é o empedrado da Flandres, não é o empedrado português, não é a calçada portuguesa. Aquilo são pedras que são colocadas para lá.
todas rugadas, todas mal feitas, e ali, claro, para além dos furos, são quedas atrás de quedas. Acho que o lema da Paris-Roubaix é o seguinte: quando entras nas Paris-Roubaix, quando entras no Paris-Roubaix, tu não sais a mesma pessoa que entras. Tu sais um ser diferente daquele que entras na Paris-Roubaix. Portanto, a tua vida muda. E ali é uma prova que é maior que a vida, digo eu. Depois existe a classificação. A Paris-Roubaix, em consoante o grau de dificuldade, os setores de paralela são classificados. E existem 3 setores de pavé que são classificados com 5 estrelas. É o Terroir d'Arenberg. O Terroir d'Arenberg é a primeira, logo na entrada dos últimos 100 km. O Terroir d'Arenberg são 2,5 km muito difíceis. Depois temos o Mont-Saint-Pével, que é ali 2 km com alguma dificuldade, mas creio que o Terroir d'Arenberg seja mais. E depois, na parte final, temos o Carrefour de Labre, que também são ali cerca de 2,5 km com grande dificuldade para os corredores. O final é um final bastante bonito, que é no Velódromo de Roubaix. Portanto, é uma prova mítica do ciclismo. Falar em provas míticas, temos que falar da Liège-Bastogne-Liège, que é o 4º monumento do ano, mas também é a corrida mais antiga do mundo. 1892 é a data da primeira Liège-Bastogne-Liège, primeiramente corrida por amadores, atualmente por profissionais de alto gabarito internacional. A primeira metade da Liège-Bastogne-Liège é um pouco monótona. A segunda parte vem as grandes dificuldades, como La Redoute, Côte de la Roche-au-Faucon, o Côte de Saint-Nicolas, o Côte de Fourget, que dá ali uma grande dificuldade à prova e no qual normalmente até são corredores mais talhados para a média e alta montanha que vencem. Média montanha, podemos falar de casos excepcionais como Pogačar, Roglič, venceram 2021 e 2020 respectivamente. Mas, por exemplo, o Alejandro Valverde venceu esta prova 4 vezes e é um corredor que venceu 5 vezes a Flèche Wallonne. Portanto, a tal ideia de que a Flèche Wallonne é boa para preparar a Liège-Bastogne-Liège. Depois temos o último monumento do ano. O último monumento do ano é a Volta à Lombardia. A Volta à Lombardia é diferente das outras. 2 razões. Primeiro, está colocada numa época do ano completamente distinta das demais. Enquanto as demais estão em março e abril, esta é o monumento das folhas mortas, ou seja, o monumento do outono. Portanto, ela é realizada ali na primeira metade de outubro. Depois, a segunda razão deve-se ao facto de ser o monumento mais talhado para os trepadores, para os voltistas. O ano passado Tadej Pogačar venceu, portanto Pogačar o ano passado foi Volta à França, foi Liège-Bastogne-Liège e foi Lombardia, portanto grande ano para este corredor esloveno ainda de apenas 23 anos. E portanto, para além de saberem subir bem, os corredores também devem saber descer, porque se calhar quando nós estamos a fazer um cozinhado, se calhar aquele produto especial nesta prova é saber descer bem melhor do que subir. Vincenzo Nibali atacava nas descidas e venceu assim 2 provas, 2 Lombardias, para além de ter já ganho uma Milão-São Remo. Portanto, é saber subir, mas mais do que subir, é saber muito bem descer. Portanto, Volta à Lombardia, final do ano, e é mais talhada para os trepadores. As grandes dificuldades na prova. A Madonna del Ghisallo, no qual ela no topo tem uma catedral, que é a Catedral do Ciclismo, que é constituída por artefactos do ciclismo, por histórias do ciclismo, essencialmente do ciclismo italiano, de grande qualidade. Uma pessoa que queira fazer uma viagem para saber mais de ciclismo, se calhar lá é das regiões mais bonitas para ficar a saber mais do ciclismo e essencialmente do ciclismo italiano. Também temos a subida de Sormano. O ano passado a prova contou com 2 subidas, com a Zambia Alta, que era
uma subida que chegava aos 1300 metros e o Passo de Ganda que chegava quase aos 1100 metros. Portanto, em comparação com os 500 metros de uma subida na Liège, dos 200 no Milão-São Remo, estamos a falar aqui de mais talhada claramente para os trepadores. Portanto, quanto a monumentos e a clássicas, ou seja, a provas singulares, estamos também conversados. Portanto, o calendário, ou as provas do calendário velocipédico são estas, subdivididas em 3 divisões. A divisão UCI World Tour, primeira divisão de ciclismo, segunda divisão UCI Pro Series e a terceira divisão do ciclismo, que é, então, constituída por aqueles tours. Europe Tour, Volta a Portugal está lá inserida. Depois Ásia Tour, África Tour, sempre na África, realçar a Volta a Ruanda, que é a prova emblemática do ciclismo africano, América Tour e a Oceania Tour. Portanto, por hoje é tudo. Agradeço a vossa presença no meu vídeo, os resistentes que até agora ficaram aqui a ver o meu vídeo. Deixem o vosso like, o vosso dislike consoante a vossa opinião sobre este vídeo. Caso tenham alguns temas para me entregar, para eu fazer um vídeo sobre estes temas, deixem na caixinha dos comentários, se não mandem uma mensagem particular para as contas, para as redes sociais do Mundo Ciclismo em Instagram e em Twitter. E é tudo, e a gente vê-se por aí. Grande abraço.